Hoje, nós ouviremos uma história que, provavelmente, a grande maioria de vocês conhece. Nós vamos falar de um homem que é muito conhecido, existem canções sobre ele, talvez você conheça alguma canção sobre esse homem. É um homem que teve momentos de fé extraordinários, teve momentos que parecem ser momentos de incredulidade, mas certamente foi alguém usado por Deus para libertar o seu povo de uma grande opressão. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus em Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler um pedaço ou o início da história desse homem chamado Gideão. Juízes, capítulo de número 6. A Laura está gritando lá atrás, vocês podem ouvir. Juízes, capítulo 6. Na última vez que eu preguei, eu comecei introduzindo com um filme, né? Eu falei de um filme, e hoje eu quero introduzir também falando de um filme. Um filme com o Adam Sandler chamado Como Se Fosse a Primeira Vez, né? É aquele filme que ele encontra uma menina, uma moça, ele conquista ela e eles começam ali a meio que namorar. Mas no dia seguinte, quando ele encontra com ela novamente, ela não se lembra dele. E aí ele tem que conquistá-la novamente, porque ela tinha um problema. Quando virava o dia, ela esquecia tudo o que tinha acontecido no dia anterior. Então parece que todos os dias aquele homem vai lutar para conquistar aquela mulher. Então por isso o nome do filme se chama Como Se Fosse a Primeira Vez. Isso se encaixa perfeitamente no livro de Juízes, porque no livro de Juízes nós veremos o povo de Deus constantemente sendo conquistado, não por Deus, mas pelo pecado. O pecado vai atormentar, o pecado vai rondar a vida do povo de Deus no livro de Juízes, e principalmente o pecado da idolatria. Esses homens e essas mulheres vão ser constantemente chamados a adorarem outros deuses. É por isso que alguns estudiosos definem o livro de Juízes como um livro que tem uma estrutura em uma espiral descendente. Por quê? O povo começa lá em cima e aos poucos o povo vai caindo em idolatria, se arrepende, clama a Deus por misericórdia, daqui a pouco o povo peca de novo e vai só descendo, e vai só piorando, de maneira que quando você chega nos capítulos finais de Juízes, você consegue ler histórias terríveis, dignas de filmes de terror. Nessa noite nós vamos olhar para o livro de Juízes, capítulo 6, do verso 1 até o versículo de número 10, eu quero ler com vocês. O texto diz o seguinte: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem,
mas vocês não me deram ouvidos. Vamos orar. Senhor Deus, essa noite o Senhor sabe, ó Pai, como eu preciso da Tua graça para anunciar a Tua palavra com ousadia, com poder e com autoridade, ó Deus. Por favor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa me capacitar, que as minhas fraquezas e as minhas limitações possam ser superadas, ó Deus, pelo poder que há em Ti, Senhor. Ó Deus, abençoe essa mensagem, que possamos todos, ó Deus, com os ouvidos atentos, ouvirmos e sairmos daqui, tendo sido edificados pelo poder da Tua palavra. Essa é a oração que eu faço a Ti, pelos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Mais uma vez, o povo de Deus havia pecado contra o seu Deus. Para quem já leu o livro de Juízes, é muito comum que você veja essa história se repetindo. O povo peca contra Deus, Deus envia os inimigos como uma forma de punição, o povo se vê debaixo de grande opressão, o povo então se arrepende, clama a Deus e Deus faz o quê? Envia alguém para ajudar, para libertar o povo. E mais uma vez isso acontece aqui. Isso já havia acontecido em outros episódios, em outros capítulos, antes do capítulo 6. Mas o texto no capítulo 6 começa dizendo, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quando nós lemos essa palavra de novo, é muito comum que possamos lembrar de uma mãe que toda vez tem que repetir as mesmas instruções para o filho. Então a mãe diz, olha, eu quero que você faça isso, e o filho não faz. Então quando a mãe chega e vê que aquilo não foi feito, ela fala, de novo você não fez o que eu te falei. É como talvez uma esposa que se dirige ao marido e fala assim, de novo você fez isso. Ou como um marido que se dirige à esposa e diz, de novo. Essa é uma palavra que nós, pecadores, talvez estejamos acostumados a ouvir. Por quê? Vezes após vezes, nós cometemos pecados. Vezes após vezes, nós transgredimos ou desobedecemos a alguém. Então alguém chega e diz, de novo você fez isso? A gente pode ouvir a voz de um amigo que diz, de novo você foi se envolver com aquela pessoa? De novo você foi arrastar asa para aquela pessoa? De novo você fez... E toda vez, o de novo parece que é comum às nossas vidas, porque somos pecadores. Mais uma vez o povo de Deus cometeu pecado contra o Senhor. Mais uma vez o povo de Deus fez o que o Senhor reprova. E a pergunta que a gente pode levantar diante desse texto é, por quê? Por que, vezes após vezes, precisamos ouvir esse de novo? Num ar de incredulidade, num ar de desapontamento, de novo o povo de Deus fez o que o Senhor reprova. E alguns motivos aqui a gente pode listar, olhando para o livro de Juízes. O primeiro motivo, talvez, que possamos listar para que o povo, de novo, possa ter pecado contra Deus, é a paz. Você sabia que existem momentos em que a paz pode nos fazer pecar contra Deus? Olha comigo, o último versículo do capítulo 5, só olha acima, o último versículo 31, no finalzinho, a última parte, que diz assim, e a terra teve paz durante 40 anos. Parece uma bênção que a terra tenha tido paz. E de fato, é uma bênção que a terra tenha tido paz dos inimigos de Israel durante 40 anos. O problema é o que o povo de Israel fez durante esses 40 anos de paz. Eu sei o que eles não fizeram. Eles não ensinaram a outra geração a adorar a Deus. Eles não ensinaram a outra geração sobre as maravilhas que Deus havia feito. Eles não contaram a seus filhos as bênçãos que o Senhor havia feito, dos inimigos que o Senhor havia libertado do seu povo. Quando a gente olha, por exemplo, para o capítulo 2, a gente vê que o povo cai nesse mesmo pecado. Arraste algumas páginas para trás. Olha comigo, capítulo 2, versículo 10. O texto vai dizer assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel.
Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando o Senhor a ira. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Perceba, alguns estudiosos defendem que uma geração se dá num período de 40 anos, então muda a geração. Perceba, 40 anos de paz, e o que isso acarretou? E o que isso gerou? Uma geração que não conhecia Deus. E essa é uma falha, meus irmãos, que se repete ainda hoje. A geração que se levanta, muito provavelmente, será uma geração terrível daqui a 40 anos. Porque a geração de hoje, que deve ensinar a geração futura, não tem ensinado o que deveria ser ensinado. Os pais de hoje, que devem ensinar seus filhos no temor do Senhor, não têm agido assim. Assim foi o livro de Juízes. Se levantava uma geração, se levantava outra, e o povo não passava adiante a fé. O povo não passava adiante o conhecimento do Deus de Israel. Então, o texto começa dizendo, de novo, pecaram contra Deus. Por quê? Não foram ensinados. Deixa-me fazer uma pergunta a você. Como você tem lidado com a geração futura que está debaixo do seu teto? Como você tem lidado com a geração futura que você tem acesso? Você tem dedicado tempo para ensinar aqueles que estão sob o seu cuidado, sobre o Senhor? Se a geração futura depender da sua ação e daquilo que você faz em seu lar, com seus parentes, com seus netos, sobrinhos, filhos, o que será da geração futura daqui a 40 anos? O mundo será mais santo? Ou o mundo será mais pecaminoso? 40 anos se passaram entre o capítulo 5 e a história do capítulo 6. E o que aconteceu? Parece que o mundo ficou pior. Meus irmãos, que nós tenhamos o cuidado de não ser como o povo do livro de Juízes, que é capaz de passar tanto tempo assim, sem falar de Deus, a ponto do povo esquecer que existe um Criador, que existe um Salvador. Então, de novo, por não terem sido ensinados sobre o Senhor, o povo se volta contra Deus. Provavelmente foi um dos motivos. Outro motivo faltou a esse povo do capítulo 6 um exercício sobre quem Deus é. Um exercício constante, um exercício diário. É um exercício mental refletindo sobre as bondades de Deus, sobre as misericórdias de Deus, sobre aquilo que Ele já fez no passado, sobre aquilo que Deus é. Sempre que nós não nos lembrarmos diariamente sobre quem Deus é, o que Ele fez, quão bondoso Ele tem sido conosco, a nossa fé tende a declinar, tende a cair. É como a matemática, meus irmãos. O Pedro gosta de estudar matemática, e o Pedro, ele sabe que ele precisa se exercitar, ele precisa fazer vários exercícios da mesma matéria, para que aquilo fique gravado em sua mente, então quando ele vai fazer a prova, ele sabe fazer, porque ele treinou aquilo. Encare a vida cristã como um treinamento constante, para que você possa olhar constantemente para o seu Criador e lembrar, Ele é o meu Senhor, Ele é bondoso, é misericordioso, Ele cuida de mim. Parece que o povo falhou nisso também. E não apenas isso, também é possível que o povo peque constantemente contra Deus, porque a cegueira espiritual pode tomar os corações. A cegueira espiritual pode fazer com que um homem caia repetidamente nos mesmos pecados. Então perceba, o povo de Deus fez o que o Senhor reprova. Mas há um detalhe no texto que é extremamente interessante. O texto diz que eles fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, Deus entregou o povo nas mãos dos midianitas. Deus entrega o seu povo durante 7 anos nas mãos dos midianitas. Olha o versículo 2. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste as invadiam. Perceba,
Quanto tempo o povo viveu debaixo da opressão desses homens? 7 anos. Alguns historiadores e estudiosos vão defender que essa invasão midianita não era uma invasão e eles ficaram 7 anos naquela terra. Não. Parece que a ideia aqui é que sempre no período da plantação, das colheitas, esse exército dos midianitas e dos outros inimigos devastavam as plantações do povo de Israel. Então, eles sabiam, olha, mês que vem é o período da colheita do povo de Israel. Vamos nos reunir e vamos invadir e devastar tudo. Mas perceba um detalhe que às vezes pode passar desapercebidos. São 7 anos dos midianitas invadindo Israel, invadindo esse território, devastando toda a terra. E o que nós percebemos como atitude do povo de Deus? A gente não vê eles clamando. O que nós vemos? Se escondendo em cavernas, esconderijos, subindo aos montes. 7 anos de opressão não foi suficiente para que eles clamassem a Deus. 2 anos de opressão, 2 anos de sofrimento, 2 anos tendo a terra devastada no período da colheita, não foi suficiente para que eles buscassem a Deus. E na verdade, isso não é uma particularidade do capítulo 6. Olha comigo o capítulo 3. Capítulo 3, verso 8. São os períodos de sofrimento do povo, antes de buscar a Deus. Capítulo 3, verso 8. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram julgados durante 8 anos. Pula para o versículo 14 do mesmo capítulo. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Olha o capítulo 4, verso 3. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Olha quanto tempo o povo demora entre o período de sofrimento e o período de clamor a Deus. No capítulo 6 nós vemos que isso durou 7 anos. E se a gente continuar lendo o livro de Juízes, vamos perceber que isso se repete ainda algumas outras vezes. Parece que o povo começa a sofrer, mas 1 ano de sofrimento não é suficiente para o povo se voltar para Deus. 3 anos de sofrimento não são suficientes. 5 anos de sofrimento, ainda não. São necessários 7 anos para que o povo se volte e comece a buscar a Deus. Parece, meus irmãos, que eles não estão conseguindo enxergar que é somente buscando a Deus que eles vão ter o auxílio que eles precisam. Por quê? Eles estão vendo a tribulação, eles estão vendo que todo ano a mesma coisa se repete. E qual é a atitude? Buscar a Deus? Não. Vamos tentar dar o nosso jeito. A gente, olha, talvez tenha sido o conselho deles. Olha, esse ano eles vieram, mas no ano que vem, o que a gente faz? Vamos nos esconder. E essa estratégia falha. E no 3º ano, eles vieram. No 4º, olha, vamos tentar plantar em algum outro lugar que eles não consigam nos alcançar. E essa estratégia falha. E assim vai indo. Estratégia após estratégia. O povo não vai percebendo que a melhor estratégia seria buscar a Deus. Mas o que eles fazem? Se escondem. Ficam em lugares de difícil acesso. Esse povo não busca a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Existem pessoas assim no nosso meio, que um sofrimento não é suficiente para fazê-la dobrar o joelho. Um tipo de angústia não é suficiente para que ela se volte a Deus. Então Deus vai, aperta mais um pouquinho o calo. E ainda assim alguns relutam e não se voltam a Deus. E então Deus faz e vai, aperta mais um pouquinho o calo. Até que chega um momento em que essa pessoa olha para si e vê, eu não tenho mais esperança alguma, eu vou buscar a Deus. É só o que me restou. C.S. Lewis disse certa vez que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar, para despertar um mundo surdo. E parece que o megafone de Deus às vezes precisa ter o seu volume aumentado, porque muitos ainda estão surdos, mesmo diante do sofrimento. Talvez existam pessoas aqui que estejam em um tipo, em um nível, em um grau de sofrimento.
mas ainda não está sofrendo tanto a ponto de buscar a Deus. O sofrimento ainda está suportável porque você não clama a Deus. O sofrimento ainda está leve porque, ao invés de recorrer ao Senhor diretamente, você ainda está tentando traçar estratégias, planos, arquitetando coisas para escapar desse nível e desse sofrimento. Perceba que o povo de Israel está sofrendo durante 7 anos, mas não buscaram a Deus. Isso é terrível, meus irmãos. Que isso não seja necessário em nossas vidas. Que o sofrimento em nossas vidas não precise ser prolongado a fim de que busquemos a Deus, mas que no menor sinal de perigo possamos recorrer àquele que pode nos salvar. Perceba que o povo estava se escondendo, o texto vai dizer, em esconderijos nas montanhas, nas cavernas e fortalezas. Mas na verdade eles deviam se esconder no esconderijo do Altíssimo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Quantos aqui essa noite têm necessitado se esconder no esconderijo do Altíssimo? Se abrigar à sombra do Onipotente? Buscar pelo auxílio de Deus? Quantos têm estado em momentos de tribulação, de aflição, mas os joelhos não têm se dobrado por causa disso? O clamor não está sendo como deveria ser em vista do sofrimento que tem acontecido. O povo de Deus aqui está esperando sofrer mais. Parece que é mais sofrimento que precisa. Que isso não seja dito a nosso respeito. Que conosco Deus não precise usar o megafone, que uma buzina baste para nos despertar e nos chamar de volta à oração. Que o simples ressoar, que o simples assovio de Deus seja fundamental para nos fazer voltar a Ele. O povo então clama a Deus, porque Deus estava apertando o calo. Versículo 3: sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os povos das regiões a leste as invadiam, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Perceba que a linguagem que o autor usa aqui é a linguagem de gafanhotos. Se você está familiarizado com a Escritura, você lembra o que os gafanhotos fizeram no Egito. Lembra quando o rei do Egito, o faraó, não quis deixar o povo de Israel ir adorar a Deus no deserto? Deus envia a praga dos gafanhotos. E o que os gafanhotos fazem? Devastavam toda a terra. Parece que há uma similaridade aqui. Talvez o autor bíblico esteja com isso em mente ao escrever que eles eram como gafanhotos. Por quê? Os gafanhotos eram enviados por Deus para devastar a terra do Egito. E parece que de alguma forma Deus entregou o povo de Israel a Midian e aos seus inimigos. E agora o que Deus está fazendo em última instância? Enviando também os gafanhotos para devastar a terra de Israel, porque o povo tinha sido desobediente e feito o que o Senhor reprova. E esse exército, ele era poderoso e ele possuía camelos. Camelos eram fundamentais para dar agilidade nos roubos, nas mortes e em tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque eles conseguiam alcançar a velocidade que os homens caminhando ou correndo não conseguiam. Então, camelos eram importantes e eles tinham muitos camelos. O texto faz questão de dizer isso. Eles invadiam a terra para devastá-la. E até aqui, nenhum sinal do clamor. Mas parece que no versículo 3 a história muda. Olha o verso 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Parece que há uma ênfase nessa ideia de que o empobrecimento do povo não foi um simples empobrecimento, não foi algo que eles conseguiam mais suportar. Parece que isso extrapolou. Agora, a pobreza deles é algo insustentável, é algo insuportável. E é por causa dessa pobreza insustentável que o povo vai clamar ao Senhor. Eles esperaram chegar ao ponto da situação ser insustentável para então buscar a Deus. Você vai esperar que a situação com seu filho
chegue ao ponto de ficar insustentável para clamar a Deus por ele, para lutar e se esforçar pela vida dele ou dela. Você vai esperar que a situação do seu casamento chegue ao ponto de se tornar insustentável até que você busque a Deus? Quantos casais deixam seus casamentos chegarem a um ponto, a um nível insustentável, um nível absurdo de problemas, ao ponto de olhar e dizer, agora não tem mais jeito. Parece que as coisas vão sendo acumuladas, parece que nenhum tipo de ajuda é buscada, nada parece ser feito para amenizar, para aliviar ou para resolver os problemas. As coisas vão só acumulando até que chega um momento insustentável. Será que você tem feito isso na sua vida? Tem deixado as tribulações acumularem? Tem deixado os problemas se acumularem, relutando por resolvê-los e deixando sempre, depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo. E vai chegar o momento que você vai olhar e vai falar, agora não dá mais para resolver. O povo de Israel esperou a pobreza vir sobremaneira na vida deles, que chegou no momento que a única opção deles foi clamar a Deus. Quando, na verdade, essa devia ser a primeira opção, não a última. Meus irmãos, nessa noite, eu quero dizer para você que você deve buscar a Deus, não como a sua última opção, mas como a sua primeira opção. Eu quero dizer a você que você não precisa esperar que os problemas se agravem. Você não precisa esperar 7 anos de sofrimento. Você não precisa esperar 10 anos de angústia. Você pode buscar a Deus agora. Você pode clamar a Ele para que Ele possa auxiliá-lo. Deus está aberto ao seu clamor. O povo empobreceu tanto, que eles resolveram clamar a Deus. Mas olha o versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Expulsei-os e dei a terra a vocês. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Perceba, olha que coisa estranha. Por quê? O povo clama a Deus por socorro. E o que Deus faz? Agora Deus não envia diretamente um libertador. Deus envia um profeta. Isso é estranho, porque das outras vezes o povo clamou pelo socorro e Deus prontamente enviou um libertador, alguém para livrar o povo das mãos dos inimigos. Agora, antes do libertador, ele envia um profeta. Porque parece que por mais que esse povo clamasse a Deus por socorro, eles não tinham entendido por que aquilo estava acontecendo. Parece que eles não entenderam por que Midian estava devastando suas terras. Eles buscaram a Deus, mas não conseguiam enxergar seus próprios pecados. Eles só conseguiam ver: Deus nos abandonou. Isso era o que passava na mente e no coração deles. Fomos abandonados por Deus, e é o que a gente vai ver mais à frente, em uma outra oportunidade. Gideão vai dizer isso para Deus no versículo de número 13. Olha só o que Gideão vai dizer para Deus. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando nos dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Olha agora a ousadia. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Parece que a mentalidade do povo é: Deus nos abandonou, então Deus precisa enviar um profeta para dizer: não, vocês me abandonaram. Vocês é que deixaram de cumprir a minha lei. Vocês é que me abandonaram e se voltaram para os ídolos. Existem momentos que, antes de Deus enviar a salvação para as nossas vidas, Ele precisa abrir os nossos olhos e nos mostrar: olha, você se afastou de mim. Você abandonou os meus caminhos. Você tem deixado de orar.
Você tem deixado de me buscar. Outras coisas estão tomando o tempo que é meu. Outras coisas estão entrando no lugar que é meu. Porque é possível que digamos a Deus: Senhor, Tu nos abandonou, quando na verdade quem o abandonou fomos nós. Era a mentalidade do povo. Por isso, antes de enviar um Salvador, Deus envia um profeta para mostrar: vocês são pecaminosos, vocês me abandonaram, vocês não cumpriram com o acordo, vocês faltaram com a palavra. Percebe a importância de enviar um profeta antes do libertador? Porque se Deus simplesmente envia um libertador diretamente, o povo podia pensar: bom, Deus nos abandonou, mas agora Ele decidiu nos ajudar. Sem que houvesse arrependimento, sem que houvesse uma convicção de pecado, sem que o povo parasse para refletir: não, é verdade, nós abandonamos a Deus, mas Senhor, tem misericórdia de nós. Precisamos, irmãos, constantemente de alguém nos dizendo: cuidado, vocês abandonaram a Deus. É por isso que a pregação da Escritura é importante. É por isso que vir aos cultos é importante. Porque aqui vocês ouvem a seguinte mensagem: vocês têm abandonado o Senhor. Vocês precisam se voltar para Deus. Vocês não têm cumprido aquilo que foi acordado. Vocês precisam se voltar para o Senhor. É aqui, por meio da palavra de Deus, que somos exortados a nos voltar para Deus. O profeta então tem a mensagem seguinte, dizendo: o pecado foi vocês que cometeu. Vocês que abandonaram a Deus. É por isso que o texto inicia no versículo 1 dizendo: de novo. Quantos de nós, meus irmãos, não temos a sensação de que alguns pecados parecem muito persistentes? Quando a gente olha para o livro de Juízes, como eu disse, a idolatria é um pecado que está sempre rodeando o povo. E mais uma vez, o pecado deles aqui foi a idolatria. Eles estavam adorando Baal, estavam adorando outros deuses. A idolatria veio no coração deles. E ao longo de Juízes, a idolatria vai dominar o coração do povo. É por isso que a mensagem do versículo 1 é: de novo. Porque o povo de Juízes, assim como nós, tinha os seus pecados persistentes. O pastor John Piper, certa vez, me ensinou algo extraordinário que eu jamais me esquecerei. Veja, por exemplo, a vida do apóstolo Pedro. Abra comigo em Mateus, capítulo 26, mas não leia, só abra. Mateus, capítulo 26. Não leia. Quando abrir, olha para mim. Jesus havia dito assim para Pedro. Pedro tinha dito para os discípulos: todos me abandonarão. Pedro disse: não, Senhor, eu não, eu vou dar a minha vida por ti. Então Jesus vira para Pedro e diz: olha, Pedro, ainda antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro dizia: não, não vou fazer. Mas olha o verso 69 do capítulo 26. Preste atenção para entender o raciocínio. É algo muito importante. Verso 69, está lá no finalzinho do capítulo 26. Olha agora. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, dizendo: não conheço esse homem. Verso 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. O episódio da vida de Pedro, esse episódio de quando Pedro negou Jesus, é semelhante à história dos juízes. Por quê? Também há aqui uma espiral descendente. Pedro vai descendo na sua argumentação. A primeira vez que Pedro nega, ele diz: olha, eu não conheço. É a primeira vez. Na segunda vez, Pedro desce mais um pouquinho. E ele jura:
Não conheço. Não sou eu esse homem que você está pensando que é. E na terceira vez ele desce mais um pouquinho. E ele diz, lançando maldições e jurando, não conheço. Não sou eu esse homem. Percebe como Pedro vai, descendo? Assim como o livro de Juízes vai descendo em sua pecaminosidade, que se torna cada vez maior. Isso acontecia aqui também. Mas olha o detalhe, Pedro nega ao Senhor, e ele começa a chorar amargamente depois que o galo canta. Uma pergunta que a gente pode fazer para o texto é, por que Pedro negou o Senhor? Por que Pedro não disse, sou eu mesmo, o Pedro que andava com Jesus? John Piper vai dizer que muito provavelmente Pedro sentiu medo. Medo de dizer aos homens que ele era um seguidor de Jesus. Por quê? Dizer aos homens que ele era um seguidor de Jesus podia muito provavelmente implicar em prisão. Quando Jesus é preso lá em João capítulo 18, os discípulos e Pedro junto com eles, foge. Depois que Jesus ressuscita, os discípulos estão trancados num quarto, as portas estão fechadas, e o texto faz questão de dizer por medo. Parece que o medo do que os homens podiam fazer a Pedro faz ele negar o Senhor. A gente sabe, meus irmãos, que graças a Deus, para todo Pedro, eleito, escolhido e amado por Deus que nega, há um capítulo de João 21, que mostra a restauração daqueles que pecaram e que caíram. No capítulo 21 de João, Jesus vai restaurar Pedro em uma conversa a sós, e Pedro e Jesus vão conversar, e Jesus vai fazer Pedro dizer a ele, olha, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. 3 vezes Pedro negou, e 3 vezes ele vai reafirmar o amor. Presta atenção. Medo no capítulo 26 de Mateus, temor aos homens. Pedro então é restaurado. Jesus diz, cuida das minhas ovelhas. A gente avança um pouco mais na história. Chega em Atos capítulo 2, todos ali estão cheios com o Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo, e o que acontece? Pedro prega. E 3.000 se convertem, 5.000 se convertem. Depois em Atos capítulo 4, mais 3.000 se arrependem, se convertem. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho de forma ousada. O Pedro que nega em Mateus 26, é restaurado em João 21, prega com poder e ousadia em Atos 2 e 4, mas olha agora comigo, em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo de número 2. A partir do versículo 11. Presta atenção para entender. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios. Olha essa palavra. Temendo os que eram da circuncisão. Mais uma vez, Pedro está diante do mesmo pecado que ele esteve lá na crucificação de Jesus. É o pecado de temer aos homens. Em Mateus 26, Pedro teme aquilo que os homens podem fazer com ele. Em Gálatas capítulo 2, mais ou menos de 17 a 20 anos depois daquele episódio, Pedro novamente está tendo que lidar com o temor aos homens. É um pecado persistente na vida de Pedro. Parece que Pedro tem que constantemente lidar com esse pecado. Um pecado que aparentemente ele havia vencido. Porque quando a gente lê o relato de Atos, Pedro chega a ser preso. Então, aparentemente, o fato de que ele ter negado Jesus em Mateus 26, no livro de Atos, ele não nega. Ele é preso por causa da pregação do Evangelho. Ele vence o temor aos homens. Mas em Gálatas capítulo 2, de 17 a 20 anos depois, Pedro está se defrontando com o mesmo pecado
de tantos anos atrás. Meus irmãos, não é a nossa vida assim? Uma luta constante contra o pecado. Quantos pecados você já venceu? E vez após vez, eles voltam para te atormentar. Quantos pecados você já venceu, mas depois de anos, você se pega tendo que lutar com o mesmo pecado? Talvez tenham pessoas aqui que tenham vencido a pornografia, mas depois de anos estão tendo que lutar de novo contra esse pecado. Talvez aqui alguns hajam que já tenham vencido o pecado da mentira, mas que depois de anos estão sendo atormentados com isso novamente. Ou o pecado da maledicência. São diversos os pecados que podem vir sobre nossas vidas e que no momento vencemos, mas depois de anos nos pegamos sendo derrotados por eles novamente. É isso que acontecia no livro de Juízes. Eles venciam o pecado da idolatria por um tempo, havia paz sobre a terra, e o que acontecia? Eles caíam novamente no pecado. É como a história daquele filme do homem que conquistava a mulher todos os dias, a mesma mulher sendo conquistada todos os dias. Só que conosco parece que é o pecado todos os dias vindo tentando nos conquistar. E às vezes, quando ele percebe que todos os dias não é suficiente e que ele está sendo derrotado todos os dias, então ele decide voltar daqui a um mês. E aí a gente derrota o pecado novamente, então ele decide voltar daqui a um ano. E quem sabe ele não obtém vitória. Sonde o seu coração, vasculhe a sua mente. Lembre dos pecados que você já venceu lá atrás, mas que agora voltaram à tona e você está tendo que lidar de novo com os mesmos problemas, os mesmos pecados. É possível, meus irmãos, que tenhamos que lutar contra o mesmo pecado por anos a fio. E vamos lutando, e uma hora a gente perde, outra hora a gente ganha, e depois ganha de novo, mas depois perde. É assim o livro de Juízes, e é assim a nossa vida, meus irmãos. Precisamos clamar pela graça de Deus, precisamos clamar pelo auxílio do Senhor, a fim de que nossas vidas não sejam vidas de constantes derrotas pelo pecado, mas sim de constantes vitórias contra o pecado. Meus irmãos, é uma luta tão árdua, é uma luta tão difícil, tão dura, mas é uma luta extremamente necessária. Precisamos valorizar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Precisamos valorizar, meus irmãos, todo o empenho, todo o esforço e todo o amor derramado em nosso lugar. Mas perceba, Pedro, em Mateus 26, é derrotado pelo pecado do temor aos homens. Em Atos, ele vence o pecado do temor aos homens. Em Gálatas, ele perde de novo para o pecado do temor aos homens. Mas a tradição vai dizer que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, por não negar ao Senhor. Ele venceu o pecado do temor aos homens. A vida cristã é uma vida de vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. Mas vai chegar um dia em que a luta vai acabar. Vai chegar um dia, meus irmãos, que a tormenta vai passar. E não teremos mais esse problema de ter que lutar constantemente contra o pecado, porque ele será finalmente derrotado. Ele será finalmente vencido pelo sangue do Cordeiro derramado em nosso lugar. Por causa daquele que venceu o pecado, um dia venceremos. E por causa daquele que ressuscitou, um dia ressuscitaremos, livres de toda mancha, de toda mácula, de toda corrupção. Louvado seja Deus, porque essa luta vai acabar. Mas enquanto ela não acaba, que mantenhamos o nosso coração no alto, clamando a Deus: Senhor, dá-me força para vencer mais um dia. Senhor, dá-me força para lutar mais um dia. Como aquele homem que todos os dias conquistava a mesma mulher. Que todos os dias possamos clamar a Deus, ao mesmo Deus: Senhor,
A graça que tu me deu ontem para vencer o pecado, me dê hoje. Me dê mais graça para que eu consiga resistir às tentações que me sobrevirão a esse dia. Me fortaleça para que mais esse dia eu resista, Senhor. Meus irmãos, eu não sei em qual ciclo da vida cristã você está. Eu não sei se você está no ciclo vitorioso, em que você teve uma semana de vitória contra o pecado, em que você teve uma semana de lutas e vitórias, e você pode dizer, pela graça de Deus, eu venci as batalhas dessa semana. Louvado seja Deus por isso. Mas é possível que você esteja justamente no ciclo perdedor, em que você olha para a sua semana, em que você olha para o seu mês e quem sabe para o seu ano, e percebe, Senhor, perdoa, porque eu tenho feito o que é mal aos seus olhos. Senhor, perdoa porque eu tenho sido um incrédulo. Senhor, perdoa porque o meu coração não tem estado mais voltado para Ti como deveria. Eu não tenho orado como deveria. Eu não tenho buscado como deveria. Talvez esse seja o seu ciclo, o ciclo perdedor. Mas eu quero te dizer que em Cristo Jesus há poder para que essa história seja mudada. Há poder fluindo do trono da graça nessa noite, para que sejamos fortalecidos e encorajados a novamente nos colocarmos de pé pela graça e continuarmos a batalhar, sabendo que pelo Senhor e pela força do nosso Deus podemos vencer os pecados. Eu quero, meus irmãos, clamar com vocês nessa noite. E eu quero pedir, Senhor, nos ajude a lutar essa batalha que é tão árdua, que é tão difícil e que às vezes parece tão impossível aos nossos olhos. Eu quero clamar com você, para que o Senhor possa nos dar a força que precisamos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, o Senhor nos conhece, ó Deus. Tu sonda os nossos corações, ó Pai. E Tu pode ver aquilo que os homens ao nosso redor não podem ver, ó Deus. O Senhor pode contemplar as nossas vidas e o Senhor sabe, ó Deus, se temos perdido as nossas batalhas, se temos vencido as nossas lutas contra o pecado, ou se temos sido derrotados, ó Deus. Senhor, independente de qual seja a situação, que a Tua graça possa abundar sobre nossas vidas, ó Deus. Que o poder do Teu Espírito Santo possa nos capacitar, ó Pai, para que possamos corrigir a nossa caminhada, Senhor. Para que possamos lutar dia após dia contra o pecado, sabendo, ó Deus, que precisamos vencê-lo, que precisamos derrotá-lo, e isso é somente feito pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus. Enche os nossos corações, ó Deus, de coragem, Pai. Enche-nos, ó Deus, com a fé que é necessária para olhar para o pecado e dizer, não, as bênçãos e as dádivas de servir a Deus são melhores do que o pecado, melhores do que aquilo que o pecado momentaneamente pode nos oferecer, ó Deus. É uma luta árdua, Pai. É uma luta difícil, Senhor. Mas é uma luta que, pela graça em Ti, pode ser vencida, Senhor. Que Jesus Cristo possa nos capacitar, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos habilite para essa luta que é tão difícil, Pai. Senhor Deus, nós precisamos desesperadamente de Ti, Senhor. Aquele irmão que está perdendo as batalhas das orações, ó Deus, dê força para que o joelho se dobre novamente, Senhor. Coloque-o de pé para que ele possa se dobrar diante de Ti, ó Deus. Aquele irmão que já não lê a Escritura, Senhor, que já não gasta tempo meditando e refletindo sobre Ti, coloque-o de pé para que ele possa sentar-se e ler a Tua palavra. Aquele casamento, ó Deus, que está em ruínas por causa do pecado, ó Deus, fortalece esse casal, para que ele possa buscar a Ti, Senhor, para que eles possam se acertar, para que possam se reconciliar um com o outro e também contigo, ó Deus. Aquela família que está sendo destruída pelo pecado do orgulho, o pecado da inveja, da soberba, da graça e da força para que eles sejam fortalecidos, ó Deus, e possam vencer esse pecado a fim de que haja novamente comunhão em seus lares. Senhor Deus, o Teu povo clama a Ti,
O Senhor, melhor do que ninguém, sabe das nossas necessidades, ó Deus. O Senhor sonda as nossas mentes e corações, e o Senhor sabe, Deus, de tudo aquilo que necessitamos de Ti. Tem misericórdia de nós que somos pecadores, ó Deus. Se volta para o nosso coração incrédulo, ó Deus. Que nós, ó Deus, possamos ser vencidos pelo Senhor, a fim de que possamos vencer os pecados, ó Deus, que tão tenazmente nos assediam, ó Deus. Que possamos ter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, para que possamos, por meio dele, ter as forças que necessitamos para lutar, dia após dia, contra o pecado, Senhor. Ó Deus, é pelo nome de Jesus Cristo. Ó Deus, é pelo sangue de Jesus Cristo. É pelos méritos de Jesus Cristo que eu clamo a Ti nessa noite, crendo, ó Deus, que Tu é poderoso o suficiente para nos dar a força que precisamos para vencer, ó Deus, todas essas batalhas. Ouça-nos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.